Como é o seu dia a dia? Muito corrido? Muitas ocupações, muitas tarefas? Como anda a sua vida com Deus e o seu relacionamento? Será que a sua vida é tão tumultuada, mas tão tumultuada, que você não tem tempo para Deus? Vamos falar hoje, ou vamos pensar um pouco sobre o fato de sermos ocupados demais para deixarmos de orar. A palavra de Deus hoje, tua palavra. O texto de hoje se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 6, no versículo de número 10, que nos diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ainda no capítulo 6, os primeiros versículos nos dizem assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Muito poderia ser dito sobre esta passagem. Contudo, eu gostaria de chamar a atenção a 2 fatos. O primeiro deles é a importância de Daniel naquele reino. Ele tinha um cargo do mais alto escalão, um cargo de confiança. Dentre os 120 sátrapas, nós temos 3 presidentes que estavam acima daqueles. E nesses 3 presidentes, Daniel se destacava. Não era um reino qualquer, não era um império simples, era nada mais, nada menos do que o maior império daquela época. Pense na posição de destaque de Daniel e na ocupação que ele tinha. Com certeza sua agenda era lotada, os seus compromissos intermináveis, as suas ocupações eram extensas e grandes. A segunda coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é o hábito que Daniel tinha com a oração. Diz-nos a palavra de Deus no verso que nós lemos, o verso de número 10, que 3 vezes ao dia era costume de Daniel orar a Deus. Não é aquela oração em pensamento, não é aquela oração que você para e simplesmente fecha os olhos e se dirige a Deus, porque sabemos que podemos orar a Deus aonde quer que estejamos. Às vezes até mesmo fazendo uma atividade ou outra, nós podemos levar o nosso pensamento a Deus e conversarmos com Ele. Mas Daniel tinha o costume de separar um tempo para Deus, um tempo entre ele e Deus. E Daniel tinha toda uma cerimônia. Ele ia para o seu quarto, ele ia para a janela aberta ao lado de Jerusalém, e ali ele se punha de joelhos, orava e dava graças. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes nós dizemos que nós não temos tempo para orar. Muitas vezes nos achamos ocupados demais nas nossas tarefas.
Mas será que Daniel, com aquele alto cargo que possuía, também não era um homem atarefado? Como conseguia ele, não somente uma vez, mas 3 vezes, se voltar ao Senhor em um momento de oração? Na verdade, todos nós temos condições de fazer o mesmo. Inclusive, eu te digo uma coisa: se você vive a sua vida sem tempo para orar, se você disser para mim, pastor, olha, por mais que eu tente, por mais que eu esforce, eu não consigo tirar sequer um momento no dia para estar na presença de Deus, então eu vou lhe dizer, sua vida não vale a pena. Você não está vivendo, você está sobrevivendo. E quando você tomar um susto, a sua vida já vai ter passado. E você vai olhar para trás e vai dizer o seguinte: não valeu a pena ter vivido. Tudo o que eu fiz foi me manter ocupado, foi sobreviver. E agora eu olho para trás e eu vejo que eu deixei a minha vida passar sem tirar proveito dela. Se você não consegue ter preciosos momentos na presença de Deus, eu te convido a refletir. Até porque muitas vezes nós damos desculpas e uma delas, ou a principal delas, é a do tempo. Se Daniel, com a ocupação que ele tinha, conseguia tirar tempo para Deus, nós também temos. A grande questão não é nem o tempo em si, mas se Deus é nossa prioridade. Lembre-se de uma coisa: nós temos tempo para tudo aquilo que é prioridade. Nós temos tempo para tudo aquilo que é importante nas nossas vidas. Se você não tem tido tempo para orar, é porque a oração não é prioridade na sua vida. Se você não está encontrando momentos com Deus, você deve refletir e repensar a sua postura e o seu relacionamento com o Senhor. Faça de Deus a sua prioridade. E você vai perceber que você tem tempo, e muito tempo, para se deleitar na sua presença. Às vezes nós falamos que nós não temos tempo para Deus, mas temos tempos para os nossos celulares, para a televisão e para tantas outras coisas que não são pecaminosas. Você pode ter. O problema é quando você tem tempo para todas elas, ou você arranja tempo para todas elas, mas não tem tempo com Deus. Seja uma pessoa disciplinada. Organize a sua rotina. Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes, porque ele tinha sua agenda bem definida. Ele era disciplinado quanto aos seus compromissos. Muitas vezes nós não temos tempo porque não organizamos direito a nossa vida. Faça então de Deus a sua prioridade e tire tempo para Deus. Tenha disciplina em relação aos seus afazeres. E você vai notar que muitas vezes nós desperdiçamos tempo. A Bíblia nos ensina e nos recomenda a agarrar o tempo com todas as nossas forças. Diz-nos a palavra de Deus: remi o tempo, porque os dias são maus. Os dias são poucos, os dias são passageiros. E vivem de fato e aproveitam da vida aqueles que vivem um relacionamento com Deus. Daniel não foi prejudicado pela oração, muito pelo contrário. As portas abriram para Daniel por conta da oração. Daniel foi testemunha do império da Babilônia que ruiu. Daniel permaneceu até o reinado de Ciro. Ele viu impérios levantarem, caírem, outros impérios levantarem, e ele esteve sempre de pé, porque ele tinha um relacionamento com Deus. As nossas vitórias surgem
nós caminhamos de joelho. Diz-nos a palavra de Deus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.